Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão, estudantes iniciantes de teologia? Mas como eu sempre tenho dito para você, hoje é a aula 68, acho que vocês já deixaram de ser iniciantes, principalmente você que está acompanhando desde a primeira aula, né? Um ano aproximadamente. Acho que estamos chegando a um ano, né? E, para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson, estamos aí nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? Se você é já um estudante avançado, obviamente você nem não estaria aqui, né? Mas se você está aqui é porque você quer aprender um pouco mais, quer crescer na graça e no conhecimento, quer junto comigo, né, receber mais do alto da parte de Deus, amém? Gostaria que você se inscrevesse, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, Facebook, grupinhos de WhatsApp, Telegram, todas as redes sociais que você tem aí, que você entende esse vídeo relevante, compartilha. Peço também a sua ajuda, você que deseja ser um apoiador desse canal. Abençoe esse canal, querido. Deus tem colocado isso no teu coração, você entende que as aulas, esse canal tem sido bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Abençoe esse ministério em vista no reino de Deus, né? Então nós temos aqui abaixo no link, na descrição dos comentários, o link do Apoia-se. Você pode estar abençoando o nosso canal a partir de R$5. Obviamente, tem pessoas de todas as condições financeiras, você pode abençoar com 10, com 15, com 20, dentro das suas possibilidades, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você vai fazer parte da família Point. Vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Eu não tenho clube de membros, por isso esta é a maneira que eu encontrei para poder prestigiar, né, os apoiadores do canal. E se você fizer isso, né, você vai entrar lá na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira. Você fazendo isso, dentro em breve, nós vamos começar a sortear, quando batermos a meta lá, vamos começar a sortear livros de teologia aí para vocês, apoiadores. Então imagina, você abençoa um canal com 5, 10, 15 reais e ganha um livro de teologia. Todo mês concorrendo, olha que benção. Você vai estar me abençoando e o canal abençoando a sua vida. Amém? Muito bem, hoje é a aula 68 do nosso curso. Estamos aí estudando, falando sobre o revestimento do Espírito Santo na vida do cristão. Na semana passada falamos sobre a natureza do Espírito Santo, falamos sobre santificação. Hoje vamos falar um pouco mais sobre isso, o revestimento do Espírito Santo, suas características especiais e a evidência inicial, ok? Eu estou, para quem me acompanha juntamente com o seu livrinho, né, do Brian Pillman, estou na página 310. Diz assim, características especiais. Diz assim, os fatos anteriormente expostos levam-nos à conclusão de que o crente pode experimentar um revestimento de poder, experiência suplementar e subsequente à conversão, cuja manifestação inicial se evidencia pelo milagre de falar em uma língua que ele desconhece, que nunca aprendeu. Aí você sabe que existem os continuistas, nós pentecostais, você que está acompanhando essas aulas aqui, sabe, conhece o Brian Pillman, as suas obras, sabe que ele é pentecostal, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, somos pentecostais, somos continuistas, nós cremos no batismo do Espírito Santo para os dias de hoje. Eu já contei aqui minha experiência, eu já tive essa experiência do batismo do Espírito Santo com o falar em línguas como evidência inicial aos 16 anos de idade, foi algo tremendo. Eu criei, busquei e recebi. Né? Você sabe que existem os sensacionistas, aqueles que não acreditam nisto, não entendem que essas coisas acontecem hoje, e quando aconteceu há 2 anos atrás, não foi uma língua desconhecida, ele só se detém na questão da língua estrangeira. Não foram outros idiomas humanos, né? Só que a variedade de línguas, esse dom, ele se manifesta sobre várias maneiras, já falamos isso em outros vídeos, né? São variedades de línguas. Existe a língua inicial, quando a pessoa bate no Espírito Santo, existe o dom para realmente falar em línguas humanas estrangeiras, existe a língua dos anjos, que muitas vezes essa língua precisa de interpretação por conta de ser uma língua trazendo um viés profético, uma revelação da parte de Deus, enfim. Quem crê no sobrenatural vive o sobrenatural. Quem não crê se diz cristão, mas muitas vezes ele se deixa levar pelo ceticismo, racionalismo, incredulidade, né? Infelizmente. A conclusão anterior tem sido combatida. Alguns dizem que há muitos cristãos que conhecem o Espírito Santo em seu poder regenerador e santificador, sem terem falado em outras línguas. De fato, o Novo Testamento ensina que a pessoa não pode ser cristã sem ter o Espírito, isto é, sem a habitação do Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. É possível perceber que o Espírito de Cristo é o mesmo que o Espírito Santo, pelo contexto de 1 Pedro 1,11.
em que a expressão Espírito de Cristo pode referir-se unicamente ao Espírito Santo. Outras referências são citadas para sustentar a mesma verdade. Ele cita aqui vários textos: Romanos 5,5, 8,14, 1 Coríntios 6,19, Gálatas 4,6, 1 João 3,24 e 1 João 4,13. Também se afirma que muitos obreiros cristãos têm experimentado unções do Espírito, por meio das quais foram capacitados a ganhar almas para Cristo, de fazer outras obras cristãs, embora não falem em línguas. Não, isso é fato, isso é fato. Muitas pessoas fazem a obra de Deus sem necessariamente ter tido a experiência do batismo do Espírito Santo, sem falar em línguas. Sem duvido não. Por quê? Porque ela já tem o Espírito Santo de fato. Mas ter o Espírito Santo é uma coisa, ter a experiência pentecostal é outra. É um revestimento, é uma bênção que está disponível a todo crente, mas se a pessoa não quer buscar, fazer o quê? Não se pode negar que existe um verdadeiro sentido no qual todas as pessoas verdadeiramente regeneradas têm o Espírito, sem dúvida. Mas, como é natural, surge a pergunta: que há de diferente e suplementar na experiência chamada batismo no Espírito Santo? Respondemos da seguinte maneira: há um Espírito Santo, mas muitas operações desse Espírito. Assim como há apenas uma eletricidade, mas muitas operações dessa eletricidade que aciona fábricas, ilumina nossas casas, faz funcionar geladeiras, efetua muitos outros trabalhos da mesma maneira como o mesmo Espírito regenera, santifica, dá vigor, ilumina, reveste de dons especiais. Então você vai ver aí pastores, pregadores, muito usados por Deus na ministração da palavra. Você vê que ele tem um dom da palavra, ele prega, é crente de verdade, tem o Espírito Santo, mas ele segue aí uma tradição, por exemplo, uma tradição sensacionista, uma tradição onde ele até, às vezes, alguns não são totalmente sensacionistas, alguns creem na continuidade de alguns dons, outros não. Então, são pessoas, geralmente, que são fruto do ambiente em que ela foi criada, o ambiente onde ela nasceu, né? Onde ela nasceu espiritualmente falando, foi ensinada. Muitas delas vão sofrer influência direto do que a comunidade onde ela se converteu ensina e crê. Então, muitas vezes você vai ver pregador aí pregando não só do Espírito Santo, mas ele não teve experiência do batismo do Espírito Santo. Entende? Então é possível sim. Então, como diz aqui Maya Angelou, achei interessante, ele diz que o Espírito Santo opera de várias maneiras, ou seja, existem várias operações desse mesmo Espírito. E diz mais aqui, ó: o Espírito regenera a natureza humana na conversão e depois, sendo o Espírito de Santidade que habita no interior, ele produz o fruto do Espírito, as características distintivas do caráter cristão. Em certas ocasiões, os crentes fazem uma consagração especial e recebem vitória sobre o pecado, por conseguinte, há aumento da alegria e da paz, experiência que às vezes tem sido chamada de santificação, ou uma segunda obra da graça. Mas, além dessas operações do Espírito Santo, há outra cujo propósito especial é dar alegria à natureza humana para um serviço especial para Deus, resultando em uma expressão externa de caráter sobrenatural. De maneira geral, Paulo se refere a essa expressão exterior como a manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12,7, talvez em contraste com as operações mais silenciosas e secretas do Espírito. No Novo Testamento, essa expressão é assinalada por expressões como descer sobre, ser derramado e ser cheio do, que dão a ideia de algo repentino e sobrenatural. Todas essas expressões são usadas em conexão com uma experiência conhecida como o batismo do Espírito Santo. Também já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar que existem alguns cristãos que não creem que o batismo, ou seja, a imersão no Espírito Santo, seja esse momento onde o crente está ali na oração, no louvor e recebe esta efusão e começa a falar em outras línguas e tal. Ser imergido, ser batendo no Espírito Santo, né, que na minha concepção é uma hermenêutica equivocada, seria quando o crente é inserido no corpo, na igreja. Né? Alguns vão dizer isso. Ser batizado no Espírito Santo é quando ele é imergido na igreja. Ele nasceu de novo, então agora faz parte da igreja. Então ele foi batizado, foi imergido. Não necessariamente, né? São textos que as pessoas muitas vezes se equivocam. Tem que saber distinguir. Saber fazer uma hermenêutica mais precisa. Por exemplo, você vai pegar capítulo 1 de Atos, Atos 1:5, Atos capítulo 2, 1 versículo em diante, a experiência de Cornélio, capítulo 10, a experiência dos irmãos de Éfeso, Atos 19. Então são textos que mostram pra gente que
existe sim uma experiência distinta da conversão. É uma experiência pós-conversão. Esse derramar, este ser cheio do Espírito, né? A operação do Espírito Santo descrita por essas expressões é tão distinta de suas manifestações comedidas e usuais que os estudiosos criaram uma palavra para descrevê-la. Essa palavra é carismático, proveniente de um termo grego habitualmente usado para designar um revestimento especial de poder espiritual. A.B. Bruce, estudioso presbiteriano, escreve: a obra do Espírito era entendida como transcendente, milagrosa e carismática. O poder do Espírito Santo era um poder que vinha de fora, produzindo efeitos extraordinários que chamaram a atenção até do observador profano como Simão, o mago. Fecha aspas para o A.B. Bruce. Ao mesmo tempo que reconhece que os cristãos primitivos creram também nas operações santificadoras do Espírito, ele cita Atos 16,14, e em sua inspiração de fé, esperança e amor efetuadas no coração, o mesmo escritor conclui: o dom do Espírito Santo, abre aspas para ele, o dom do Espírito Santo passou a significar o dom de falar em estado de êxtase, de profetizar com entusiasmo e curar os doentes pela oração. Aí fecha aspas para esse pastor presbiteriano. O ponto que desejamos acentuar é o seguinte, diz aqui o Maia Pilmer: o batismo com o Espírito Santo, que é um batismo de poder, é de caráter carismático, ao julgar pelas descrições dos resultados desse revestimento. Então, a expressão carisma, a palavra portuguesa carismático vem dessa expressão, aos carismas, refere-se aos dons, porque a palavra dom no grego é charis, né? Aí vem a expressão, fulano é carismática, mesmo que dizer que ele crê nos dons. Então você sabe que existe um movimento hoje na Igreja Católica Brasileira que não é muito bem visto pela maioria dos católicos, que é o chamado movimento da renovação carismática. Segundo as pessoas que seguem esse movimento, são católicos que tiveram experiência dos dons espirituais, batiam o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, mas não sentiram o menor desejo de sair daquele ambiente católico onde se adora Maria, onde se adora as imagens e tal. Né? Aí quando você vai para as escrituras, você começa a colocar em xeque, de fato, se essas experiências foram realmente experiências carismáticas oriundas do céu. Isso é discutível, né? Eu li uma matéria há uns 20 anos atrás, de uma revista, que veio falando sobre o movimento carismático. E as descrições e os depoimentos das pessoas que estão no movimento carismático são do tipo assim: desde que eu recebi o dom do Espírito Santo, comecei a falar em línguas, a pessoa está lá no movimento carismático, na Igreja Católica, eu passei a ter maior devoção por Maria. Assim. O outro vai dizer: depois que eu tive a experiência carismática, eu passei a ter maior assiduidade às missas. Então note, os discursos, as declarações não se coadunam com as escrituras do Novo Testamento. O sujeito não diz assim: depois que eu recebi o batismo de Espírito Santo, falei em línguas, eu comecei a falar mais de Jesus. Eu comecei a glorificar mais o Senhor Jesus, comecei a dar testemunho mais da fé. Não, é tudo relacionado, os discursos são relacionados às práticas velhas heresias católicas, né? De mariolatria, etc. Então, eu particularmente, não sei quanto a você, mas eu particularmente coloco em dúvida essas experiências que ocorrem na Igreja Romana, né? Tudo bem. E diz assim, ao mesmo tempo que realmente admitimos que cristãos são nascidos do Espírito e que obreiros têm sido ungidos com o Espírito, afirmamos que nem todos os cristãos têm experimentado a operação carismática do Espírito, acompanhada por expressão oral, o falar repentino e sobrenatural. E assim, às vezes eu acho isso assim, às vezes eu fico pensando sobre essa questão. Na minha igreja mesmo, na minha denominação, embora seja uma igreja pentecostal, se eu tenho 100 pessoas na minha igreja, se eu tiver 15 ou 10 batizados no Espírito Santo, é muito, hein? Via isso também na igreja, minha igreja mãe, de onde eu vim, na minha denominação, né? Às vezes eu fico me questionando. Não é porque eu não prego sobre o assunto, não é porque motivo as pessoas a buscar essa experiência, prego dizendo que elas devem receber, elas podem receber. Acho que vai muito da pessoa, né? A denominação que eu fui baseado no Espírito Santo na minha adolescência,
Eu também percebia isso, mas eu via muito mais as pessoas com mais desejo, né? Eu via muito mais batismo no Espírito Santo. Mas também havia assim, um bom grupo, digamos assim, uma maioria, mesmo o pastor incentivando, fazendo orações para busca do batismo do Espírito Santo, a maioria não recebia, não recebia porque eu via também não buscando. Então a realidade é esta. Isso é algo que até mesmo me leva a uma reflexão. A maioria dos cristãos não tem essa experiência carismática, não tiveram. Grande parte é porque não buscam, não dão a mínima, não se interessam. E aí é só Deus mesmo para poder explicar. Diz aqui, sua evidência inicial. Como sabemos que a pessoa recebeu o revestimento carismático do Espírito Santo? Em outras palavras, qual a evidência de que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo? A questão não se resolve pelos 4 evangelhos, porque estes contêm profecias da vinda do Espírito e uma profecia torna-se clara somente pelo seu cumprimento. Tampouco se resolve pelas epístolas, porque em sua maioria são instruções pastorais às igrejas estabelecidas, nas quais se considerava o poder do Espírito com suas manifestações exteriores à experiência normal de todo cristão. Desse modo, é evidente que o assunto deve decidir-se pelo livro de Atos dos Apóstolos, que registra muitos casos de pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo e descreve os resultados que se seguiram. Admitimos que, em todos os casos mencionados no livro de Atos, os resultados do revestimento não são registrados. Mas, onde os resultados que se seguiram são descritos, sempre houve uma expressão exterior imediata, sobrenatural e convincente, não somente para quem o recebeu, mas também para os outros presentes, em que um poder divino dominava essa pessoa. E em todos os casos, houve um falar estático, em uma língua que essa pessoa nunca havia aprendido. Será essa declaração meramente a interpretação particular de um grupo religioso ou é reconhecida por outros grupos? O Dr. Riss, teólogo inglês de ideias liberais, escreve. Ideias liberais. Ali, abre aspas para o Dr. Riss. A glossolalia, que é o termo, né, para referir-se a falar em línguas. Você já ouviu falar sobre a glossolalia? Guarda essa palavra. É a expressão para dizer sobre o falar em línguas. Falar em línguas. A glossolalia era o dom mais evidente e popular dos primeiros anos da igreja. Parece que foi o acompanhamento regular e a evidência da descida do Espírito Santo sobre os crentes. O doutor, fecha aspas, por aí. O Dr. G.B. Stevens, da Universidade de Yale, em seu livro Theology of the New Testament, Teologia do Novo Testamento, escreve, abre aspas para o Dr. Stevens, o Espírito era considerado um dom especial que nem sempre acompanhava o batismo e a fé. Os samaritanos não foram batizados com o Espírito Santo quando creram na palavra de Deus. Eles haviam crido e foram batizados, mas somente quando Pedro e João puseram as mãos sobre eles, que o dom do Espírito foi derramado. Evidentemente, aqui se vê algum revestimento ou experiência especial. Como eu tenho dito, né? Uma experiência, no meu entendimento, quando olho para as Escrituras, eu vejo que é uma experiência distinta, especial, pós-salvação, pós-regeneração. A pessoa não recebe o batismo do Espírito Santo para ser salva. E também é bom dizer, eu não tive a experiência do batismo do Espírito Santo ainda, pastor. Não sou salvo. Então, nada a ver. A pessoa já foi salva, ela já é regenerada, já é a habitação do Espírito. O batismo, o revestimento deste poder, com evidência inicial em línguas estranhas, não é para a pessoa ser salva. E se a pessoa não morrer sem receber, ela vai para o céu, não vai para o céu, não? Nada a ver. Tem nada a ver com a salvação. No sentido de que ela precisa ter o batismo para ser salvo, né? Mas tem a ver com a salvação no sentido de que somente salvos recebem esse revestimento, ok? Comentando Atos 19, versos 1 e 7, o Dr. Stevens diz o seguinte: não receberam o Espírito Santo quando creram, nem mesmo depois que foram batizados em nome de Cristo, mas unicamente quando Paulo impôs as mãos sobre eles é que veio o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Aqui fica óbvio que o dom do Espírito é considerado como sinônimo do carisma estático, que é o revestimento espiritual, de falar em línguas e profetizar. Ok? Também Atos 2:38, Pedro no seu discurso ali, né, sua primeira pregação em Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo, ele vai falar para que eles pudessem se arrepender, se voltar para Deus, os judeus,
para que pudessem receber o dom, o carisma, né, do Espírito. O Dr. Abe MacDonald, ministro escocês presbiteriano, afirma, abre aspas para o Dr. MacDonald: a crença da igreja acerca do Espírito surgiu de um fato que ela experimentou. Os discípulos, bem cedo em sua carreira, notaram um novo poder que operava dentro deles. No princípio, essas manifestações mais extraordinárias foi falar em línguas. O poder de expressão oral estático numa língua não inteligível. Tanto os que eram tomados por esse poder, quanto os que viam e ouviam suas manifestações, foram convencidos de que um poder superior atingiria suas vidas, dotando-os de capacidades de expressão de outros dons que pareciam ser algo diferente, e não apenas uma intensificação da capacidade que já possuíam. Pessoas que até aquele momento não pareciam ser nada além do comum, repetidamente tornaram-se capazes de orar e de expressar veementemente em atitudes sublimes nas quais era manifesto que conversavam com o invisível. Fecha aspas para ele, uma declaração profunda. Ele declara que o falar em línguas parece ter sido o que mais atraía e a manifestação mais proeminente do Espírito no princípio. Certa medida, quando você olha, por exemplo, para a igreja de Corinto, você vê que ele dava muito destaque para falar em línguas, né? Tanto é que Paulo ali vai gastar 3 capítulos ali para poder colocar os pingos nos is para referir-se aos dons do Espírito, capítulo 12, 13 e 14. Aí, né, lindo capítulo do amor, ainda que eu fale a língua dos anjos. Nos parece que a igreja de Corinto, sim, focava em demasia, porque é um dom que aparece, né? É um dom que aparece muito, falar em línguas e tal, e muitos buscavam isso naquele tempo. Talvez, acho que o equívoco de qualquer cristão é este: buscar o batismo do Espírito Santo para falar em línguas. Não. Qual é o propósito do batismo do Espírito Santo? Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O propósito de você receber o batismo do Espírito Santo é para você ser testemunha de Cristo, para você servir na autoridade, no poder. Não é só para falar em línguas, para aparecer, entendeu? Há alguma passagem no Novo Testamento que se faz distinção entre aqueles que receberam o revestimento de poder e aqueles que não receberam? O Dr. MacDonald, o escritor citado, responde afirmativamente. Ele assinala que a palavra não instruídos, em 1 Coríntios 14, 16 e verso 23, que ele traduz por cristão particular, não instruídos, denota pessoas que se diferenciam dos crentes pelo fato de tomarem parte no culto e o compreenderem a ponto de dizerem amém. Também são considerados diferentes dos demais crentes pelo fato de não serem capazes de tomar parte ativa nas manifestações do Espírito. Parece que uma área especial do local das reuniões era reservada para os não instruídos. Eu não creio nessa possibilidade, não, segundo esse Dr. MacDonald. Que quando a igreja de Corinto se reunia, tinha um cantinho dos que não tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo e um cantinho dos que tinham experimentado o dom carismático. Essa segregação. Assim, quando eu estudo a Epístola aos Coríntios, eu não consigo identificar isso, tá? Não concordo com essa expressão, não, tá? Cantinho dos instruídos, como se fosse assim, esses são os cristãos de segunda categoria, que é um pensamento também equivocado, né? O crente que recebeu a batismo do Espírito Santo, olhar para o crente que não recebeu e se colocar como superior. Não, aqueles crentes não receberam, então eles não têm fé, então são crentes de segunda categoria. Equivocou. Isso é soberba, tá? Remotes traduz a expressão não instruídos pela expressão alguns que carecem de dom. O dicionário grego de Tyre interpreta assim, abre aspas, alguém que carece do dom de línguas, um cristão que não é profeta, fecha aspas. MacDonald descreve como alguém que espera ou que é mantido esperando pelo momento decisivo em que o Espírito desça sobre ele. Melhor, né? Melhor descrição. Apesar de sua denominação ou escola de pensamento teológico, estudiosos capazes admitem que a recepção do Espírito na igreja primitiva não era uma cerimônia nem uma teoria doutrinária formal, mas uma experiência verdadeira e genuína. Então você vai ver, graças a Deus por isso, né? Não tem como negar a Bíblia. Os estudiosos sérios, você vê isso, pregadores, teólogos sérios, até aqui no Brasil, a gente percebe isso. Sérios, que estudam mesmo a Bíblia, você vê que são homens de Deus mesmo. Eles vêm de uma escola de pensamento, uma tradição que tem muita rejeição por dons carismáticos, pelo pentecostalismo,
Mas o cara não teve experiência, mas ele não tem como negar. Então ele fala, não, sem dúvida, existem essas experiências sim. Ele sabe que na denominação dele rejeita, não busca, ele mesmo não teve experiência, mas não tem como negar a Bíblia, não tem como negar a observação. O homem de Deus, ele recebe essa visão, esse entendimento, né? Ele consegue perceber isso. O cônego Streeter diz que Paulo pergunta aos Gálatas se fora pela lei ou pelo preço da fé que havia recebido o dom do Espírito, como se a recepção do Espírito fora algo bem definido e perceptível, como por exemplo, pegar um resfriado. Quando a pessoa pega um resfriado, se eu tiver aqui resfriado, você vai perceber. Vou estar falando fungando, falando nasalado, com um aspecto de cansado, né? Então ele diz o seguinte, a pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, ela é tão perceptível assim como uma pessoa que pega resfriado, você percebe que ela pegou resfriado. Opinião do Dr. Street. Então na próxima aula nós vamos falar sobre o aspecto contínuo dos dons. Perfeito? Até a próxima, Deus abençoe, compartilhe o vídeo, dê um like, comente. Até a próxima.